Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal. Eu sou uma mulher parda de altura mediana, o meu cabelo é vermelho, encaracolado na altura do ombro, eu uso óculos preto, aparelho e estou muito feliz de estar aqui com vocês, mas não estou sozinha, estou acompanhada aqui. Nós temos o Helder no Libras. Bom dia, Helder. Bom dia, querido. E na sequência é o Helder e a Flávia. Na sequência teremos a Flávia. Então, professores, sejam bem-vindos à nossa aula. Como vocês sabem, essa aula é feita por mim, pelo Helder, pela Flávia, pela equipe técnica e por vocês, professores, alunos que estão aqui comigo. Antes de começar a aula, eu quero dar um recado bem importante, que nessa semana nós estamos tendo uma programação especial, que é voltada à educação antirracista, que é a Semana Afro, aqui no Centro de Mídias. São oficinas que nós estamos oferecendo aí do meio-dia à 1h. E hoje vai ter uma programação bem legal, gente. Ó, o Pro Mauro Farias, de língua portuguesa, ele vai trazer o tema culinária afro. Não percam. E aí, na sequência, a professora Mara, de Educação Física, juntamente com o professor de capoeira Paulo Henrique, da Escola Estadual Herbert Balduz, eles estarão fazendo uma oficina de capoeira. Então vai ser muito legal, não percam. E depois fica gravado também no repositório, vocês podem ver no YouTube. E vamos para a nossa aula. Dá uma olhadinha no tema de hoje. Olha lá. Feudalismo. Hoje vamos aí diferenciar um pouco do que é feudo e o que é burgo, né? Já estamos num momento do feudalismo onde nós temos uma sociedade mais complexa, nós já temos burgos, e aí eu vou mostrar para vocês qual é a diferença de feudo e burgo. Parece a mesma coisa, mas não é. Então, primeiro vamos ler então a nossa habilidade, dar uma olhadinha. Qual que é o verbo da nossa habilidade, né? Porque a habilidade, sexto ano, a Pro sempre fala isso para vocês e é importante a gente frisar que a habilidade, ela traz uma ação, que é o verbo. Olha, esse aqui trouxe duas ações, né? Caracterizar e comparar, né? Se bem que caracterizar não é uma ação, mas comparar e caracterizar as dinâmicas de abastecimento e as formas de organização do trabalho. A gente vem falando muito do trabalho, né? E da vida social em diferentes sociedades e períodos, com destaque para as relações entre senhores e servos. Objetivo: compreender a influência do trabalho nas organizações sociais e culturais no contexto da Idade Média. Então, olha só, nós estamos nesse contexto do feudalismo, né? Eu já apresentei para vocês aqui todos os... Se bem que eu vou falar assim, sexto ano, aqui na mesa da Pro só tem os homens, né? Porque eu ainda trarei uma aula especial falando das mulheres neste contexto, né? Que é esse nosso recorte. Aí tá aparecendo para vocês, ó, o rei, a igreja representada pelo... Eu vou até pedir para voltar, pra gente passar devagarzinho para eles, pode ser? Porque olha só, eu preciso descrevê-los, né? Então eu vou pedir para passar novamente um pouquinho mais devagar. Ó, o rei, ele é um homem que está vestido de capa vermelha, ele está com roupas, uma capa assim, como se fosse um nobre mesmo, e ele tem uma coroa sobre sua cabeça. Na sequência, eu tenho a igreja. A igreja está representada por um padre, né? Vamos dizer que é um clérigo, né? Este clérigo, ele está com roupa azul e segura uma cruz, um crucifixo. Ele representa a casta da igreja. A igreja, neste momento, ela não é apenas um lugar de fé, mas ela é uma instituição, inclusive, política. Aí, na sequência, nós temos dois homens, né? Que estão representando a nobreza. São esses daqui, ó. Eu coloquei o suzerano e o vassalo, né? E aí, quem é quem? Olha só, o vassalo, cadê? Aqui. Suzerano, ele é esses dois homens, eles estão vestidos como homens da nobreza, eles estão de casaco, bota, eles são homens que você percebe que estão com uma roupa que caracteriza alguém de uma classe social melhor. O suzerano, eu coloquei ele com uma roupa azul e o vassalo está com uma roupa marrom, está bem? O que é suzerano e vassalo, Pro? Será que vocês lembram, hein? Será que vocês lembram o que é suzerano e vassalo?
Eu vou deixar essa pergunta aqui, aí vocês me respondem aqui no chat, que a gente falou bastante sobre isso. E aí, na sequência, eu tenho aqui a minha outra casta, né? O outro estamento dessa sociedade, que são os servos. E os servos, eles estão dentro de um... A Pro fez como se fosse um mini-mundo, foi até a Profe que fez pra mim. Esse mini-mundo, ele está cercado, nós temos cercas. Dentro da cerca, eu tenho alguns homenzinhos, eles estão vestidos com roupas de trabalhador. Inclusive, eles estão segurando enxadas. Tem um que está segurando uma enxada, assim, sabe? Eu acho que é enxada isso, né? Eu acredito que seja uma enxada, mas instrumentos de trabalho. Eles estão vestidos com roupas mais simples, né? Roupas de quem trabalha no campo mesmo. E aí, dentro desse mini-mundo que a Pro fez, tem casinhas. Então, são as casinhas a Profe que fez pra mim, com todo carinho, ó. Tem as casinhas que são as casinhas dos servos, porque os servos, eles moram no feudo, né? E tem também aqui a igreja, tem uma outra casinha que representa aqui, isso, a Igreja Católica. Lembrando que em todos os feudos tinha uma igreja, né? Tinha uma representação da igreja. Tinha sempre ali uma casinha representando a igreja. Por quê? A Igreja Católica, neste momento da história, ela faz parte de uma instituição política. É a Igreja Católica que vai lá e coloca a coroa na cabeça do rei. A Igreja Católica, ela está, neste momento, participando como um agente do Estado mesmo, né? Ela está ali articulando questões políticas, sociais, está bem sexto ano. Então, eu quero saber, deixa eu ver aqui, ó. Por enquanto eu não tenho nenhuma resposta, mas então eu já vou falando para vocês. Suzerano e vassalo. Importante lembrar isso, né? Que tanto o suzerano quanto o vassalo, eles participam, eles são homens da nobreza. E quando eu falo homens, gente, é porque essa sociedade, ela é uma sociedade patriarcal, né? A mulher não tem espaço aqui, não. Então, o suzerano, que é este daqui, o suzerano, ele é um nobre e ele tem muitas terras. Este nobre, ele precisa de alguém que proteja as terras dele. Então, o que ele faz? Ele chama um outro nobre, que é o vassalo, ele vai doar terras para o vassalo. Aí esse vassalo, com essas terras, ele jura fidelidade ao seu suzerano, né? Porque olha só, a terra ela não vai ser comprada. A terra, ela é um bem muito precioso neste momento, no feudalismo, muito precioso. E a terra, ela vai ser doada. Então, ele recebe essa terra. E ali, quando ele recebe essa terra, o que vai acontecer? Ele continua sendo um vassalo, mas além de vassalo, ele se torna também... aqui, um senhor feudal. Por que ele é senhor feudal? Peraí, então ele é senhor do feudo, certo? Então eu vou colocar ele aqui, ó. Além de ser vassalo porque ele recebeu a terra, ele é senhor desse feudo aqui, ó. Ele manda em tudo aqui, ó. Ele manda nos servos, ele manda na terra. Aqui ele se torna o senhor feudal, dono de tudo, certo? E os servos estão aqui só obedecendo às ordens do senhor feudal. Senhor feudal este, que é vassalo do suzerano, certo? Certo, sexto ano? Então, espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, a Pro sempre volta, eu sempre volto nesse assunto, a gente sempre fala um pouco disso porque é muito importante. E aí, eu tenho uma questão aqui disparadora para vocês. Dá uma olhadinha na tela. Olha lá. De onde vem a palavra vilão e qual a relação com o feudalismo? Na tela vocês estão vendo um personagem, que é até um personagem de um desenho, é um homem que ele está assim com um olhar meio bravo, assim, sabe? Ele tem um bigodezinho todo tortinho na ponta, ele usa um chapéu preto, ele tá com a mãozinha assim, sabe, meio que cruzada, ele tá com a mãozinha cruzada, um sorriso meio malvadinho assim, o bigode torcidinho na ponta. Esse é o vilão, essa é a representação de um vilão. Então eu vou deixar um minuto para que vocês me falem aí da onde vem essa palavra vilão, qual é a relação com o feudalismo e por que a gente tem aqui, né, um homem com uma carinha meio malvadinha, assim, um bigodinho torto, um olhinho meio bravo, né? Ele tá todo vestido de preto, no fundo tá vermelho. Então eu vou deixar um minuto para vocês trazerem aqui a resposta.
Voltamos. Eu já quero agradecer aqui a todos os professores que estão comigo no chat acompanhando. Quero dar um bom dia, um bom dia pra... Gente, eu não enxergo mais, vocês acreditam? Pro Silvana, pro Benedita, pro Antônio, pro João Alércio. Pro João Alércio, da Escola Estadual Camilo Saad de Guaraçu do Tietê. Bom dia pro Antônio, pro Rosimeire, da Escola Estadual Professor José Liberati, pro Joseli Dantas, da Escola Estadual Edgar Pimentel. Bom dia, querida professora Rosângela, que está sempre aqui comigo. É sempre um prazer tê-la aqui na nossa aula. E aí, queridos, olha só, enquanto vocês vão trazendo aqui algumas contextualizações e conversando, eu vou colocar de novo essa imagem. Essa imagem, queridos alunos, é a imagem de um vilão, né? E vocês conhecem vilão como essa figura que está aparecendo. Então, assim, ó, eu não sei se eu fiz a descrição muito bem, se eu não fiz, depois vocês me falem, por gentileza. Mas, assim, ele é um homem que ele está vestido de preto, ele tem um olhar meio... Parece que ele é meio bravo, assim, meio malvadinho, sabe? Ele tem uma cara meio de malvado, assim, parece que ele está arquitetando algum plano cruel. Então, durante o feudalismo, de onde vem essa palavra vilão? Que hoje nós conhecemos como pessoa que não tem boas ações, né? Então, o vilão é aquela pessoa que não tem boas ações. Ele é uma pessoa que faz coisas ruins, que não segue as regras, né? Então, da onde veio essa palavra? Essa palavra veio daqui, quer ver, ó? Sabe o feudo? Feudo, nosso feudinho aqui, ó. Tá vendo o nosso feudo murado? Tá todos os servos quietinhos aqui trabalhando, obedecendo o seu senhor feudal. Inclusive, além de trabalhar na terra, eles pagam impostos, para usar os moinhos, eles pagam uma série de impostos, eles trabalham muito nas terras do seu senhor. E tem uma questão, esses servos não podem sair do feudo. Eles têm que ficar dentro do feudo, porque essa estrutura social feudalismo, ela se mantém com esse trabalho desses servos. Porque se o servo não trabalhar, o que vai acontecer? Quem que vai alimentar? Quem vai produzir riqueza aqui para os nobres, para a igreja e para o rei? Porque, sexto ano, o rei, a igreja e os nobres, eles não trabalham. Está bem? O rei é o rei, né? O rei, ele governa. Embora nesse momento o poder dele está meio fragmentado. A igreja ora, né? O pessoal da igreja ora. E os nobres, eles vão para a guerra. Os guerreiros, eles são os senhores feudais. Quem que trabalha? Quem planta, colhe? Quem faz toda essa parte importante que produz? Os servos. Então, eles não podem sair dessa estrutura, eles têm que ficar aqui. E aí, quando um servo ousa sair dessa estrutura, que ele ousa sair daqui do feudo e ele quer ir para a cidade, de repente esse menino aqui, ele tem um projeto de vida que ele quer ser um comerciante, ele não quer ser um agricultor, ele não quer trabalhar com a terra. Ele quer ir para a cidade, ele quer atravessar o Mediterrâneo, conhecer o mundo. Aí ele pega e sai do feudo. E quando ele sai do feudo e ele vai morar na vila, ele se torna um vilão, certo? E aí, esse nome vilão, ele começou a ser conhecido de uma forma pejorativa, negativa, né? Porque, gente, esse vilão, quando ele sai desse sistema do feudo, ele não vai mais pagar impostos para o senhor feudal, ele não obedece mais o senhor feudal, e aí ele começa a se tornar um comerciante, né? E são esses caras, assim, que saem do sistema, que vão mudar, revolucionar todo esse sistema aqui, que a gente começa depois com uma nova história, uma nova classe social, que vai chamar burguesia, que vocês vão aprender no 7º ano. E aí, deixa eu só ver aqui, que a Pro Maria do Carmo, ela está dizendo que realmente se refere à vila. Então, a palavra vilão, ela se refere à vila, né? E é muito interessante que a gente sempre fala que a história, ela acontece no passado, mas ela tem sempre permanências, né? Tem aquelas permanências da história. E hoje a gente continua chamando de vilão pessoas que são, vamos combinar assim, pessoas que são do mal, né? Pessoas do mal são os vilões, né? Só que a gente sabe que o vilão, agora vocês já sabem que o vilão é aquele servo que saiu do feudo
e ele saiu do sistema, ele não quer mais trabalhar de graça ali para o senhor feudal, ele não quer seguir mais essas regras, ele quer ser um comerciante, ele vai seguir o projeto de vida dele, muito provavelmente ele vai ser um comerciante, ele vai atravessar os mares, provavelmente ele vai conhecer outras línguas, outras culturas, e vai ser uma vida muito diferente da que ele tinha aqui. Aí aquele pessoal que fica no feudo, né, aqueles que ficaram, ó, que não tiveram a mesma coragem desse cara aqui de sair do feudo, aí eles vão alimentando essa ideia, né? Esses servos que ficaram, eles vão alimentando essa ideia de que aquele que saiu, ele não faz mais parte aqui do nosso sistema. Ele é ruim, né? Ele não segue as mesmas regras que nós. Então, eu vou deixar ele seguindo o caminho dele e vamos seguir a nossa aula. Eu trouxe um mapa mental, agora é um mapa mental com as principais informações sobre o feudalismo. Bom, nosso tema, né, principal aqui é o feudalismo, que é o nosso objeto do conhecimento. Quando acontece? Né, a gente marca esse período, que é a Idade Média, feudalismo, Idade Média. Aconteceu na Europa Ocidental, nos séculos 5 ao século 15. O feudalismo só acontece, gente, na Europa Ocidental, está bem? Isso é bem importante. Europa Oriental é Império Bizantino, é outra coisa, a gente nem estudou. Então, uma questão bem importante para vocês decorarem aí. Feudalismo acontece somente na Europa Ocidental. Como que aconteceu o feudalismo? Nós tivemos a formação com invasões germânicas, abandono das cidades e ruralização. Então, olha só, nós tivemos, lembra lá que tivemos invasões dos germânicos, que eles chamavam de bárbaros, né? A invasão dos povos bárbaros. Então, finalzão lá do Império Romano, o Império Romano estava muito grande, e na realidade, sim, tem povos germânicos chegando, mas a gente precisa pensar também que o Império Romano, ele estava tomando terras de outros povos, né? Então, tinha uma grande miscigenação de culturas e línguas diferentes. E uma coisa muito importante é que esses povos também trazem o cristianismo, que rompe com todo o sistema ali, que é um dos fatores que rompe também com o sistema do Império Romano. Temos a ruralização, porque as pessoas saem da cidade com medo dessas invasões, elas vão para os campos. Essa ruralização forma lá o feudo. E o feudo forma uma sociedade diferente, que é a sociedade estamental, onde o servo é vinculado à terra. A sociedade estamental é aquela que eu falei para vocês, que não tem mobilidade social alguma, né? Então, se você nasce camponês, você continua camponês, o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, o seu tataraneto, sempre serão camponeses. Em uma sociedade estamental, não existe condições de você mudar de classe social, certo? Nós temos também essa relação de suzerania e vassalagem, né? Então, quem é o suzerano, quem é o vassalo? São nobres. E como que eles selaram esse acordo? Através de um comitatus, né? Que é fidelidade em guerras. Então, o suzerano cede terras para o vassalo, que vai protegê-lo em tempos de guerra. Suzerano e vassalo, ambos são parte da nobreza. Certo? Então, nós temos essa relação, né? É uma relação que surge aí na Idade Média. Política, fragmentação do poder, nobreza proprietária de terras. Olha só, sabe o nosso rei, eu até vou mostrar ele aqui de novo, esse rei aqui, ó. Gente, pensa assim, ó, um rei para a Europa toda. Eu vou pedir para mostrar nosso reizinho aqui. Que ele tá bem aqui abandonado no cantinho, porque é meio que isso mesmo. Pensa só, um rei para a Europa Ocidental inteira. Só que lá na Europa Ocidental, o que tinha? Vários feudos. Então, um rei e vários pedacinhos de terra, assim, ó, igual essa caixinha aqui da Pro. Vários pedacinhos de terra. Em cada terra dessa, eu tinha um senhor feudal mandando, né? Então, o que acontece? Esses servos, eles estão muito mais próximos do seu senhor feudal, então eles acabam obedecendo ao seu senhor feudal, eles estão distantes lá do rei. E a Europa era toda, a Europa Ocidental toda fragmentadinha em feudos, então isso enfraqueceu o poder do rei, certo? E a igreja está ali, né, fazendo a manutenção desse poder real. E aí lá em cima, no topo, nós temos igreja, suzerana dos suzeranos. Sexto ano, vocês ainda vão ouvir esse termo, suzerana dos suzeranos, porque olha só,
Se o suzerano já é importante porque ele é um nobre que cede terras para outro nobre protegê-lo, gente, imagina o suzerano dele, que é a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tinha muitas terras, ela é a maior detentora de terras. Então, a Igreja Católica, representada aqui, né, pelo nosso homem de azul segurando um crucifixo, ela é a suzerana de todos os suzeranos. Porque é ela que tem a maior parte de terras, ela que tem mais poder. E agora eu vou diferenciar o burgo para vocês, dá uma olhadinha aí na tela. Aliás, primeiro eu vou mostrar a sociedade estamental, a gente já tem falado muito disso. Lá no topo, o rei, o clero, né, intermediário, a nobreza e os servos. Lembrando que ainda existia algumas relações de escravidão, mas a mão de obra principal era a mão de obra servil. Então essa é a sociedade, a configuração da sociedade na Europa Ocidental, no feudalismo, entre os séculos V e XV, certo? Agora sim, o feudo, aqui eu vou passar rapidinho esse resumo, ó. Idade Média, isso a gente já falou, sociedade estamental, servo vinculado à terra, suzerania e vassalagem são as informações mais importantes. Obrigações dos servos, talha, banalidades, covéia e mão morta. Os servos, eles pagavam várias coisas. Participação compulsória em guerras. O que é compulsória, sexto ano? Eles são obrigados a ir para a guerra. Além de pagar as obrigações, eles ainda são obrigados a ir para a guerra. Né? E agricultura, pensando na economia, agricultura de subsistência. Manso senhorial, manso servil, terras comunais. Então, essa é a configuração toda do feudalismo. Sexto ano, se vocês pegarem esse resuminho, é certeza que vocês conseguem responder qualquer questão sobre feudalismo, porque aqui tá tudo, né? Economia, a sociedade, a política. Ah, eu quero mostrar para vocês os burgos. Dá uma olhadinha. O que são os burgos? Olha essa frase. O ar da cidade liberta. O ar da cidade liberta. Lembra daquele vilão, né, que saiu do feudo? Livres das relações servis. Então, quando aquele vilão ele sai, né, quando aquele servo ele sai do sistema, ele fica livre das relações servis. Ele não deve mais nada para o senhor feudal. Recebia o apoio dos reis, que geralmente estavam em conflitos com os nobres. Gente, o rei, ele já tem o seu poder fragmentado, né? Porque os feudos têm o seu senhor feudal ali mandando, o senhor feudal está mais ligado ao seu suzerano, então o rei ele está com o seu poder meio fragilizado, só que ele tem os burgos, né? E nos burgos ele tem uma relação melhor com esses moradores dos burgos. Quem são os burgos? Os burgueses, né? Quem mora nos burgos são os burgueses. Os burgueses, eles vão mudar toda a história no próximo bimestre, aliás, no próximo ano. Vocês vão ver que eles mudam tudo. É uma cidade murada, é igualzinho o feudo, é uma cidadezinha murada. Isso acontece na Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média é final da Idade Média, né? E nós temos aqui o crescimento urbano, comércio e produção artesanal. Então, assim, se eu for sintetizar um burgo com base em tudo que eu coloquei nesse mapa mental, eu vou dizer assim para vocês, sexto ano, o que é um burgo? O burgo, ele se parece com isso aqui, ó. Ele parece um feudo, né? Porque ele é uma cidadezinha murada. Só que tem uma diferença. No burgo, eles trabalham mais com comércio. Então, aqui no burgo não tem mais servos. Aí, aqui no burgo, eles são burgueses, eles trabalham com comércio, produção artesanal, eles não têm lá um senhor feudal que está ditando regras para eles. E com os burgos, né, essas pessoas que moram nos burgos, eles estão livres dessa relação feudal, né? O que é essa relação feudal? O burguês, ele se desliga, por exemplo, do seu senhor feudal. Ele não paga lá corvéia, banalidades, ele não é obrigado a ir para a guerra. Então, esse homem, ele está assim, mais dentro dessa ordem, ele é um homem mais livre, né? E eu falo livre, mas a gente precisa pensar que o servo, ele não é um escravo. Até parece escravidão, mas não é, está bem? Então, professores, espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada aos que ficaram comigo até aqui. Avaliem a nossa aula, o que vocês gostaram, pontuem. O que vocês não gostaram, pontuem também, porque a nossa intenção é sempre fazer uma aula melhor. Obrigada, queridos professores, professora Maria do Carmo, professor Sérgio, professora Daniela. Até a próxima aula. Tchau, tchau!